Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade do estudo. Façamos o esforço de levarmos as nossas sintonias neste momento, a fim de nos encontrarmos em espírito com aqueles que nos protegem, nos instruem, nos auxiliam na jornada, e possamos, com as mentes abertas e propícias ao recebimento do estudo de hoje, entendermos com mais facilidade aquilo que nos é trazido, a fim de que possamos absorver e utilizar em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e muito obrigado por mais este dia. Que assim seja. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje vamos estudar o tema Casa Varrida e Adornada, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. Casa Varrida e Adornada, Mateus 12, 43 a 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Vamos então refletir sobre essa passagem, versículos por versículos. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Nós tomaremos como base para o nosso estudo, principalmente, o livro Luz Imperecível, coordenado por Honório Abreu. Quando o espírito imundo tem saído do homem, quando reflete todas aquelas oportunidades redentoras que a providência divina nos concede sempre, as circunstâncias da nossa vida que nos fazem parar para refletir, para analisar o nosso comportamento e para tomarmos atitudes mais saudáveis, mais equilibradas. São inúmeras essas oportunidades redentoras que a vida nos concede. Seja através da sugestão da espiritualidade amiga e benfeitora, nos intuindo para que percebamos, muitas vezes, a necessidade de modificarmos o nosso comportamento. São os estudos, as palestras, os livros da doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, que nos convidam a adequarmos a nossa postura aos ensinamentos trazidos por Jesus. Então, quando refletem todas essas oportunidades redentoras, é o tempo em que as vinculações infelizes chegam ao término. Ou seja, essa passagem, ela nos fala sobre a obsessão,
sobre o processo obsessivo, sobre a oportunidade da terapia desobsessiva, apontando-nos os recursos que devemos utilizar para modificarmos a nossa conduta, para sanarmos os nossos pensamentos, oferecendo-nos recursos para nos fortalecermos no bem e, assim, nos ajudando a nos colocarmos seguros contra as influenciações infelizes. No processo obsessivo, nesta passagem, ela nos fala sobre aquele momento em que a obsessão, já instalada, iniciada já há algum tempo, a circunstância da vida, seja através da mudança do comportamento do obsidiado, seja através da misericórdia divina, em que providencia momentaneamente o afastamento da entidade ou das entidades obsessoras, para que o obsidiado possa refletir um pouco, ter um período de maior reflexão para ter a oportunidade de, modificando-se, curar-se da enfermidade obsessiva. Então, muitas vezes, ou seja, quando já terminou o período de provação, de expiação, causado pela obsessão, que tem, na verdade, suas causas remotas, podendo vir desta ou de outras vidas, da conduta infeliz do indivíduo que, por invigilância, se deixou cair nas redes das sugestões desequilibradas, permitindo a vazão dos pensamentos infelizes, sugeridos por entidades infelizes, mas muitas vezes, após um determinado período, dá-se o término daquela vinculação obsessora. Ou então, de outras vezes, por intermédio da espiritualidade benfeitora, ela convence ou providencia o afastamento temporário daquele espírito, para que o obsidiado tenha maior lucidez e possa, refletindo sobre si mesmo e a sua conduta, modificar-se. E quando o espírito imundo tem saído do homem, espírito imundo, essa imundície sugerindo ou apontando as nossas sujidades morais e psíquicas, as nossas imperfeições, as nossas enfermidades morais. Porque, para que haja a obsessão, é necessária a sintonia. E o espírito obsessor atua exatamente sobre os pontos do obsediado em que desequilibrados, sobre aqueles pontos desequilibrados, sobre as imperfeições. E utilizando essas imperfeições do obsidiado, instigando o obsidiado a recapitular nos erros,
a tomar atitudes desequilibradas, assim o obsessor aproveita esses momentos de vigilância para influenciar mais ostensivamente e instalar o processo obsessivo. Mas mesmo após instalada a obsessão, sempre há oportunidades em que o obsediado, naqueles momentos de lucidez, possa refletir sobre os seus atos, sobre as suas atitudes e modificar-se. Então, sempre há o chamamento da lei do progresso, convocando a libertação espiritual, convocando a mudança de comportamento, convocando o obsediado e o obsessor também, através da reflexão e da lucidez, modificar a si próprio, buscando atitudes mais equilibradas, pensamentos mais equilibrados e sentimentos mais equilibrados. Então, quando o espírito do homem tem saído do homem, para compreendermos esse processo, nós recorremos ao Livro dos Espíritos, na questão 459, em que Kardec indaga a espiritualidade, se influem os espíritos em nossos pensamentos e atos. Então Kardec pergunta, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Têm os espíritos alguma interferência, ou eles influenciam de alguma forma os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos? E a resposta é muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Mostrando que a influência dos espíritos em nossa vida, em nossos atos, em nossos pensamentos é de tal monta que essa influência é muito maior do que nós imaginamos. A tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Mas essa influência dos espíritos, ela pode ser uma influência boa, oriunda de espíritos equilibrados, dos nossos amigos espirituais, dos nossos benfeitores espirituais, que querem o nosso bem e procuram nos induzir ao progresso, ao aperfeiçoamento moral e espiritual, mas também aqueles espíritos ainda infelizes que por uma razão ou outra, seja ódio, seja desejo de vingança, seja simplesmente afinidade com os nossos comportamentos, eles procuram também nos influenciar, esses últimos, para que caiamos, para que incidamos em erros continuadamente, de modo que eles consigam uma influência mais ostensiva em nossa vida, em nossos atos e em nossos pensamentos. Então, como se dá essa influência dos espíritos em nossa vida? Através do pensamento, da sugestão mental. Encontramos na pergunta 457 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E a resposta é categórica. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos.
nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Ou seja, os espíritos, aquela nuvem de testemunhas a que se reportava Paulo de Tarso, acompanham os nossos passos, a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso comportamento, e vão além. Eles sabem dos nossos pontos positivos e dos nossos pontos negativos. Eles conhecem as nossas tendências. E eles conseguem auscultar até mesmo os nossos pensamentos. Pois eles estão à nossa volta. E os nossos pensamentos ficam refletidos em nossa aura, naquele circuito fluídico magnético que nos circunda. E os espíritos, aproximando de nós, eles conseguem conhecer os nossos pensamentos. E muitas vezes aqueles que muitas vezes escondemos de nós mesmos, que escondemos do próximo e escondemos muitas vezes de nós mesmos, porque eles conhecem o nosso íntimo. Então vemos aí a questão da sintonia. Como dissemos, os espíritos atuam sobre as nossas tendências. No livro A Gênese, no capítulo 14, item 15, nos fala sobre as formas de pensamento. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como no espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como no livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Nós estamos envolvidos no fluido cósmico. As nossas atitudes e os nossos pensamentos, eles se refletem na nossa aura, no nosso envoltório fluídico. E os nossos pensamentos, quando repetidos e cultivados repetidas vezes, esses pensamentos vão criando formas a se estamparem no nosso envoltório fluídico. E os espíritos que nos cercam veem isso e conhecem, assim, os nossos mais secretos pensamentos. Então, quando o espírito imundo, o obsessor, tem saído do homem, quando se dá isso, que o obsessor sai do homem? Quando ele se afasta. E como já dissemos, esse afastamento pode se dar através da desvinculação, pelo término da prova, pela mudança de comportamento, de atitudes, de pensamentos e desejos. Ou pode se dar temporariamente por misericórdia divina, em que eles se afastam, permitindo ao obsidiado alguns momentos de lucidez, momentos mais ou menos longos de lucidez, para que o obsidiado possa refletir sobre o seu comportamento. Então, tem saído do homem, nós vemos aí elementos do despertamento do indivíduo, em que ele refletindo, reflexionando sobre a vida, sobre os seus comportamentos, sobre as suas atitudes, sobre os ensinamentos superiores, sobre novos valores, sobre o Evangelho de Jesus,
ele busca um novo comportamento, um novo modo de viver, abrindo novas perspectivas quanto ao futuro, através da renovação interior, através da transformação moral. E em assim ocorrendo, há a desimantação e consequente afastamento de entidades espirituais infelizes que estavam em sintonia com o obsidiado. Como ocorre essa desimantação? Pelo novo comportamento adotado pelo obsidiado, que procura modificar-se, buscando uma conduta mais equilibrada, mais digna, que refletindo sobre os valores superiores da vida, ele procura modificar a si mesmo, renovar-se, modificando seus atos e atitudes. E com isso, e com a permanência dessa conduta, dessa posição nova, ele sai de sintonia com os espíritos infelizes que, porventura, o obsediavam. Rompe-se a sintonia, rompe-se a afinidade. Aqueles espíritos obsessores, com um novo comportamento, com a nova postura do obsidiado que busca renovar-se, ou esses espíritos obsessores também modificam a sua conduta, procurando aperfeiçoar-se no bem também, ou eles perdem a sintonia com aquele espírito, com aquele encarnado que eles procuravam influenciar no erro. Desculpa. Assim, essa desimantação e consequente afastamento de entidades espirituais infelizes que estavam em sintonia com o obsidiado. E quais são esses recursos da desvinculação? É o cérebro e coração iluminados pela mensagem superior, novos pensamentos, novas reflexões, novas atitudes, novo comportamento diante da vida. E à medida que o encarnado permanece nessa nova conduta, mais equilibrada e mais digna, em que ele persiste nessa conduta, sua vontade firme no esforço de renovação interior, o protege contra as investidas das trevas. Anda por lugares áridos. Quando o espírito humano tem saído do homem, anda por lugares áridos. Que lugares áridos são esses? Aqueles locais em que ele tem afinidade. No plano espiritual, naquelas regiões para os quais os espíritos obsessores são atraídos. Os espíritos desequilibrados são atraídos pela sintonia e pela afinidade. A aridez da mente e do coração. Anda por lugares áridos, onde ele não encontra repouso. Anda através da aridez da mente e do coração, por lugares e regiões áridas de sofrimento, de perturbação. Encarnados e desencarnados, ainda não conscientes do real objetivo da vida, acabam assim por se vincularem a lugares áridos, sintonia e afinidade. Sintonia e afinidade com entidades e regiões inferiores da espiritualidade,
causando sofrimentos e perturbações, muitas vezes de longa duração. Então aí nós vemos a necessidade da vigilância, com ocupação no bem, para anular as sugestões de ordem inferior. Oração e vigilância. Vigilância quanto aos próprios comportamentos, vigilância em relação às próprias imperfeições, vigilância quanto às próprias tendências negativas desequilibradas, quanto aos pensamentos nocivos, vigilância quanto a atitudes desequilibradas, vigilância em relação às enfermidades morais que trazemos conosco. É a única maneira de nos guardarmos e nos protegermos contra influenciações nocivas. Orando, pensamento equilibrado, buscando pensamentos nobres através do estudo, da meditação, da reflexão, de atitudes nobres, equilibradas, através da mudança de comportamento, criando um novo padrão mental, vibrações mais elevadas, que permitem a sintonia, por sua vez, com entidades mais elevadas. Então, necessidade da vigilância com ocupação no bem, para anular as sugestões de ordem inferior. Buscando repouso e não encontra. Por que não encontra? Consciência atribulada. O espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, quando mantém atitudes desequilibradas, pensamentos enfermos, desejos, aspirações enfermiças, onde quer que ele esteja, ele não encontra paz, ele não encontra repouso, por causa de sua consciência atribulada. Vemos aí, então, buscando repouso e não encontra, devido à consciência atribulada, a culpa consciencial, a consciência cobrando, e a afinidade e sintonia com regiões de sofrimento. Então nós vemos, não encontra repouso, por causa da sintonia e da afinidade com situações e regiões inferiores. Sofrimento decorrente da perturbação espiritual e dos erros praticados. Então aí nós temos os elementos de imperfeição, as nossas fraquezas morais, os nossos vícios, as nossas tendências negativas, as nossas fantasias e ilusões, induzindo-nos repetidas vezes ao erro e ao desequilíbrio. São os males transitórios que não se fixam senão quando oferecemos piso ou habitat para sua instalação. Porque a obsessão somente se instala quando há sintonia e afinidade. Pode haver sugestão inferior de espíritos que queiram nos influenciar e nos induzir ao erro e ao desequilíbrio. Mas uma coisa é a sugestão desequilibrante, a sugestão negativa e inferior. Mas aí cabe a nós selecionar aquilo que desejamos, aquilo que procuramos. Da mesma forma
que à nossa volta espíritos há que nos induzem ao erro e ao desequilíbrio, há também os amigos espirituais que querem o nosso bem e procuram nos impulsionar e nos sugerir a renovação, a transformação moral, a adoção de práticas e atitudes mais equilibradas. Mas com qual de nós vamos sintonizar? A que tipo de pensamentos nós damos vazão? Aos bons, vindos dos espíritos mais equilibrados, ou aos pensamentos infelizes? Aí a responsabilidade é de cada um, porque a escolha é de cada um. Então, os males, as sugestões infelizes, a obsessão, não se fixam senão quando oferecemos piso habitat para sua instalação, através do nosso comportamento doentio, desequilibrado, infeliz, das nossas imperfeições. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, achar desocupada, varrida e adornada. Que interessante. O espírito imundo havia saído do seu hospedeiro físico, mas não encontrando repouso, mas apenas lugares áridos, ele resolve voltar para a minha casa de onde saí, para o hospedeiro. Voltar para continuar a influenciação maléfica sobre o obsidiado. Então define a atitude pessoal e dá início à ação. Atitude pessoal do obsessor, mas também, por que não, a atitude pessoal do obsidiado, ou do que era obsidiado, ou do encarnado. Porque vai depender exatamente dessa atitude pessoal de ambos, obsessor ou obsidiado, para se dar início da ação e ela se instalar. Então, exterioriza a reflexão do espírito, a escolha, a opção de cada um. Mais uma vez, ressaltamos a necessidade da vigilância constante para que companhias menos desejáveis não encontrem campo propício para o retorno. Porque se houve a desvinculação, a desimantação de entidades enfermiças que obsidiavam, se ocorreu aquela desimantação, aquela desvinculação temporária ou não, agora vai depender também do encarnado. Se ele mantém vigilância constante e persistência no propósito de se renovar, de se modificar e de adotar uma postura mais digna diante da vida, ou se ele vai continuar com os mesmos atos infelizes, cultivando as mesmas tendências inferiores, com os mesmos pensamentos desequilibrados. Então, necessária é vigilância constante para que companhias menos desejáveis não encontrem campo propício para o retorno. Porque o obsessor pode sair. Mas se o encarnado, o obsidiado, não se modifica, mas permanece, persiste no mesmo modo de vida, com a mesma conduta desequilibrada, com os mesmos pensamentos enfermiços, ele
permite assim que o antigo obsessor retorne com a sua influenciação infeliz, ou até mesmo que outros espíritos se aproximem também por afinidade e sintonia e passam a influenciá-lo negativamente. Para que as insinuações do retorno a antigos desequilíbrios não logrem êxito, necessário posição definida e firme por parte do aprendiz. Persistência no propósito equilibrado. Persistência no propósito de modificar a si mesmo, de se corrigir, de se reeducar no bem. Mais uma vez, a questão da oração e da vigilância. Voltarei para minha casa de onde saí. O espírito imundo, então, resolve voltar para o antigo hospedeiro, de onde ele havia se afastado temporariamente. Então, vemos aí companhias anteriormente ligadas sobre o regime de obsessão simples ou complexa, espreitando antigos hospedeiros, na ânsia de reeditar em quadros de sofrimento e de dor. E se o antigo hospedeiro, ou seja, o antigo obsidiado, não se modificou, não perseverou no propósito da renovação e da transformação moral, não adotou novas práticas equilibradas, nova conduta equilibrada, e não persistiu em nova conduta equilibrada, pelo próprio pensamento e por afinidade, ele permite, ele abre o seu campo mental para que o antigo obsessor retorne a influenciá-lo, com o propósito de influenciá-lo negativamente. Companhias anteriormente ligadas sobre o regime de obsessão simples ou complexa, espreitando antigos hospedeiros na ânsia de reeditar em quadros de sofrimento e dor. Então, pensamentos, desejos e hábitos afastados pelo processo reeducativo, prontos para reaparecer em momento de queda e brecha mental. Questão, mais uma vez, da oração e da vigilância. Porque todos nós trazemos conosco espíritos imperfeitos que somos num planeta de provas e expiações, o que denota a nossa pequenez espiritual. Trazemos todos nós uma infinidade de defeitos, de imperfeições, de tendências negativas, de vícios, de ilusões, de fantasias. E se nós não nos reeducamos, ou seja, mesmo também mostra aí aqueles momentos em que a criatura, antes obsediada, procura modificar-se a si mesmo, mas as tendências continuam querendo aflorar. As imperfeições continuam querendo aflorar. Desculpa. E aí, muitas vezes, em momentos de invigilância, seja por um momento de ira, de raiva, por alguns momentos em que deixamos cair o nosso padrão vibratório e damos novamente vazão às nossas tendências negativas que ainda não foram reeducadas. Aí, muitas vezes, nesses momentos de invigilância, de quedas pontuais,
o antigo hospedeiro, o antigo obsessor ou outros se aproveitam desses momentos para insuflarem pensamentos negativos, desequilibrados, procurando nos induzir novamente à queda. E se nós não nos mantemos alertas e vigilantes, muitas vezes acabamos por acolher novamente sugestões infelizes que nos levam à queda e que nos levam ao erro. Damos brecha mental para nova aproximação de entidades infelizes que procuram nos influenciar numa conduta desequilibrada ou num vício. E voltando a achar desocupada, varrida e adornada. Que interessante. Voltando a achar desocupada, varrida e adornada. Quando o espírito imundo decide voltar, ele manifesta um propósito. Mas aí, voltando, já demonstra a consolidação daquele propósito inferior, pela falta de vigilância e segurança do hospedeiro. A influenciação negativa havia se afastado, mas o antigo obsediado, seja no momento de queda, na persistência no erro, na conduta desequilibrada, ou em momentos de invigilância, ele propicia essa reaproximação da entidade infeliz ou das entidades infelizes. E se o encarnado, o hospedeiro, não está alerta, ele acaba muitas vezes acolhendo novamente as sugestões infelizes, permitindo assim a fixação novamente da influência negativa, obsessora. E essa influência vai se consolidando à medida em que o hospedeiro permanece dando vazão àqueles pensamentos e sugestões desequilibradas. Nós vemos aí, então, a necessidade de identificação com padrões superiores para criar recursos que nos protejam das investidas infelizes, impedindo que sejamos achados desocupados e potencialmente predispostos a envolvimentos trevosos. Então, a necessidade da vigilância, da oração, da busca persistente da renovação interior, do estudo edificante e nobre, da oração, mantendo a sintonia mais equilibrada e elevada com os padrões superiores de conduta, de pensamentos e de desejos, para, através dessa persistência no bem, na ação no bem e na transformação moral, criar recursos que nos protejam das investidas infelizes, impedindo que sejamos achados desocupados e potencialmente predispostos aos envolvimentos trevosos. Ou seja, a desocupação, a ociosidade física e mental, dando vazão
as tendências infelizes, aos comportamentos desequilibrados e as influenciações negativas. Então, ociosidade mental evidenciada na casa desocupada. Desocupada de quê? De propósitos nobres, de propósitos sublimes, de aspirações superiores, desocupadas de esforço no bem, de perseverança no bem, de ação nobre, varrida, casa mental desocupada, ociosidade, varrida. Varrida de quê? De propósitos elevados, varrida de ações nobres, e adornadas, enfeitadas, fantasiadas exteriormente. Adornar apenas sugere exterioridade em detrimento da essencialidade. Adornadas, enfeitadas, com coisas menos dignas, menos equilibradas. É também quando adornamos a nossa personalidade com aquilo que nós não somos. Aparentemente somos uma coisa, mas intimidade, muitas vezes, é totalmente desconforme com a aparência. São as atitudes menos nobres. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Olha que interessante. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Se antes era apenas uma entidade obsessora, a persistência no erro do hospedeiro atrai também outras entidades, por afinidade e sintonia. Então vai. A estrada está livre, as portas abertas, a casa novamente em condições de ser ocupada. Não houve purificação espiritual. Não houve modificação de conduta. Não houve renovação interior. Não houve transformação moral. O obsessor havia se afastado. Mas a conduta do indivíduo, do antigo hospedeiro, permanece equivocada e desequilibrada. A porta está aberta para o retorno da influenciação infeliz. A casa está novamente em condições de ser ocupada, a casa mental. Porque não houve a limpeza espiritual. Não houve o saneamento de pensamentos, desejos, aspirações e atitudes. A situação do antigo obsidiado permaneceu a mesma. Então, isso permite, propicia que o antigo obsessor retorne. E além dele, venham com ele outros espíritos, também por afinidade e sintonia. Não houve renovação, mudança de comportamento. O mesmo comportamento desequilibrado, atraindo novamente
não apenas o antigo obsessor, mas outros espíritos que se aproximaram por afinidade, por sintonia. Leva consigo outros 7 espíritos, situação agravada, como ocorre todas as vezes que reincidimos em hábitos negativos. Ou seja, o antigo obsidiado teve a oportunidade de, com maior lucidez, refletir sobre a sua conduta e se modificar. Teve a oportunidade de reorganizar a sua casa íntima através do esforço no bem. Teve a oportunidade de refletir através de ensinamentos superiores que ele pôde receber naqueles momentos de lucidez. Mas se ele não se renova, não modifica a sua conduta, a vinda daquele espírito obsessor, do antigo obsessor e de outros mais, agrava a situação. Porque ele teve a oportunidade e não aproveitou. E aí o indivíduo sabe que está errado, mas mantém a conduta equivocada. E quantas vezes isso acontece? Conosco, com nossos semelhantes. A pessoa, o indivíduo, sabe que a sua conduta não condiz com aquilo que ele já aprendeu de bom, de salutar e de equilibrado. A criatura sabe que a sua conduta, que o seu comportamento está em desconformidade com o que ele já conhece, com o que ele já sabe das leis divinas do Evangelho de Jesus. Aí, havendo o retorno do antigo obsessor e de outros mais por afinidade e sintonia, agrava a situação. E a situação daquele homem se torna pior. Situação agravada, como ocorre todas as vezes que reincidimos em hábitos negativos. Nós vemos aí o pecado contra a consciência, que não é perdoado, tem que ser reparado, expiado. Porque a criatura já sabe como deve agir, mas insiste em permanecer errando, insiste na conduta equivocada e infeliz. Piores do que ele, antigo quadro volta agravado, sugerindo novos tipos de agentes de defesa e limpeza psíquica, convocando a redobrada reafirmação da vida em bases renovadas. Porque ele não se modificou, não vem só um, às vezes são vários que se aproximam por sintonia e afinidade, agravando a sua situação. E aí, para sair dessa, o esforço tem que ser redobrado. Porque a criatura insistiu no erro, recalcitrou no erro, persistiu no erro, mesmo sabendo que não deveria. Isso agrava a sua situação. E o esforço para sair dessa situação tem que ser maior, mais intenso, mais persistente, porque a própria criatura, com seu comportamento equivocado, afundou-se cada vez mais na situação doentia e infeliz. E entrando habitam ali
obsessão ou desajuste a caminho da possessão, de cura demorada e problemática, podendo arrastar-se por prolongadas reencarnações. Porque, como vimos, a situação é agravada. E quando isso ocorre, em que a criatura humana, em que o indivíduo tem a oportunidade de se desvencilhar dos erros, recebe ensinamentos novos e superiores, já conhece, mas ainda assim insiste na conduta equivocada e desequilibrada, ele agrava a sua situação. E aí, à medida que ele vai persistindo nesse erro, ele vai afundando espiritualmente cada vez mais. Ele vai se atolando no lamaçal das tendências negativas e das imperfeições e das condutas equivocadas. Aí, para sair dessa, o esforço tem que ser redobrado. Vai ser mais duro, vai ser mais áspera a subida, mais dolorosa a subida. E essa situação de cura demorada e problemática pode arrastar-se por prolongadas reencarnações. E é o que muitas vezes vemos. O obsidiado, mesmo tendo a oportunidade de se modificar, vai insistindo no erro. E chega o momento do desencarne e ele não se modificou. E ele permanece naquela conduta equivocada, desencarna. A sintonia e a afinidade vão atraí-lo para regiões sombrias de sofrimento e de dor. E se ele não se modifica, muitas vezes ele reencarna, ou junto com seu antigo obsessor, ou sofrendo, reencarna sob o assédio de espíritos infelizes, prolongando esse processo obsessivo, às vezes, por mais de uma existência. Então, aí nós vemos a acomodação da criatura, que mesmo sabendo que estava errado, que deveria se corrigir, permanece insistindo no erro. E os últimos atos desse homem são piores do que os primeiros. É aquilo que dissemos. A situação ficou agravada pela persistência no erro, pela permanência no erro, mesmo sabendo que está errado. A situação vai se agravando e a criatura vai se enfurnando cada vez mais no cultivo de tendências infelizes, de vícios, de condutas desequilibradas, e vai se tornando cada vez mais alvo do processo obsessivo, que se instala com maior ostensividade. Aí a sua conduta muitas vezes se torna mais equivocada, mais desequilibrada ainda. Porque ele teve a oportunidade de se libertar e não quis se libertar. Ele vai se afundando cada vez mais no erro, nos vícios, e praticando atos cada vez mais desequilibrados, enfermiços, infelizes, que a sua situação se torna cada vez pior. Até que em um outro momento, a dor mais dura, mais acerba,
faça com que ele desperte e procure redirecionar a sua conduta e a sua vida. Então, nós temos o agravamento da situação devido à oportunidade perdida com consciência do erro, conhecimento sem prática e ação no bem. Pecado contra a consciência, como dissemos. A criatura sabe que está agindo errado, mas insiste em continuar agindo errado. E como acontece isso na vida? Assim acontecerá também a esta geração má. Também expressa fatos já acontecidos em outras circunstâncias. Ou seja, assim acontecerá também essa geração má. Já aconteceu pelos desvios de rota, pelos desequilíbrios, pelo erro, pela permanência do erro. E torna-se a refletir e a agravar cada vez mais. Geração má é aquela que sabe o que é certo e convém, mas insiste em fazer o que é mal. É a situação desse obsediado. Muitas vezes é a nossa situação mesmo, quando insistimos no erro, mesmo com o conhecimento que já temos. Insistimos no erro. O Evangelho hoje é de conhecimento de todos. E se conhecemos e insistimos no erro, nossa responsabilidade é maior, o que agrava ainda mais a nossa situação. Aí aproveitamos para recorrer novamente ao Livro dos Espíritos, na pergunta 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Porque muitas vezes vemos pessoas, e muitas vezes nós também, costumamos culpar os outros pelos nossos erros. Eu caí porque eu fui influenciado. Eu errei porque fui induzido ao erro. E a gente sempre jogando a culpa nos outros, quando a culpa é nossa mesma. Está dentro de nós. Que é a nossa inferioridade, que são as nossas imperfeições, as nossas enfermidades morais. Então, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Podemos nos eximir da influência negativa? Temos como nos eximir das sugestões infelizes? Da influência inferior? A resposta é categórica. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Disse tudo. Ou seja, pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. Por quê? Tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos chamam, ou aos que pelos seus pensamentos atraem. Afinidade e sintonia. A nossa conduta é desequilibrada, atrai espíritos que também têm conduta desequilibrada como nós. A criatura que cultiva vícios, ela atrai encarnados que também cultivam os mesmos vícios e espíritos em desequilíbrio que também cultivam aqueles vícios. Ou outros espíritos que, por desejo de vingança, utilizam-se
dos pontos falhos, das enfermidades morais da criatura, para induzi-la a erro. E assim, aproveitando a brecha vibratória da queda, eles se aproximam e começam a sugestionar cada vez mais atitudes infelizes, até que se instala o processo obsessivo. Então, para terminar o nosso estudo, como podemos afastar ou nos defender dessas influências negativas? O caminho é um só, a cura é uma só. Mudança de atitude. Porque se nós não mudarmos as nossas atitudes equivocadas, atraímos entidades infelizes. Se a criatura não modifica a sua atitude, o seu comportamento, na ação no bem, ela permanece alvo, muitas vezes consciente, das influências enfermiças das entidades espirituais que se aproximam. Então, o único caminho, mudança de atitudes, com a necessária e indispensável reforma íntima. Conhecer a si mesmo, conhecer os seus pontos negativos, os pontos positivos, mas também perceber onde erramos, onde ainda precisamos nos corrigir e nos empenharmos de forma persistente e permanente nessa reforma íntima, através do estudo e do trabalho. O estudo através da aquisição de novos conhecimentos, buscando conhecimentos nobres e elevando o nosso padrão vibratório e consolidando essa reforma íntima através da prática do bem, da vivência evangélica. Porque não basta apenas estudar, é preciso praticar. Não basta apenas saber, é preciso vivenciar. É o que Jesus disse. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então nós temos aí a questão da procura. O que nós procuramos? O que queremos para nós? O que buscamos? Através do nosso comportamento, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas aspirações. Se a nossa busca, a nossa procura até aqui tem sido equivocada, tratemos de modificá-la. Buscando alicerçar a nossa vida em novos comportamentos mais sadios e em pensamentos mais elevados. É preciso estarmos atentos ao direcionamento que temos dado à nossa vida. Se é um direcionamento sadio, equilibrado, que nos conduz ao aperfeiçoamento de nosso espírito e à redenção de nossa alma, ou se é um direcionamento equivocado, desequilibrado. E para que aconteça isso, é preciso o autoconhecimento. É preciso conhecer a nós mesmos. Saber com isenção, com imparcialidade, o que somos. O que temos de pontos positivos, mas também quais são as nossas imperfeições. Quais são as nossas atitudes equivocadas? Quais são as nossas tendências negativas? E através desse autoconhecimento sincero, seguro, imparcial, sereno, buscar o aperfeiçoamento íntimo no dia a dia. É lógico que não vamos conseguir tudo de uma hora para outra, mas é de passo a passo, de degrau em degrau, mas com permanência no objetivo superior da renovação, da transformação moral, e modificando, ir trabalhando dentro de nós mesmos para aperfeiçoar e sublimar.
os nossos sentimentos e aspirações e pensamentos. Necessidade de aperfeiçoamento íntimo, através do esforço constante na assimilação e prática do Evangelho. Reforma íntima, transformação moral. E através da transformação moral e do trabalho e da prática no bem, vamos conquistando, através do nosso esforço perseverante, a comunhão com o alto, sintonias mais elevadas, mais equilibradas. Assim nós terminamos o nosso estudo de hoje singelo, pedindo a Jesus que nos ajude na nossa vida, no nosso aprendizado, na nossa transformação moral, pedindo ao Divino Amigo, Jesus, que nos auxilie no conhecimento de nós mesmos, na viagem ao nosso interior, para nos conhecermos e, a partir daí, trabalharmos dentro de nós mesmos, modificando pensamentos, desejos, aspirações e atitudes. Rogamos, Senhor Jesus, ampara-nos no nosso propósito de aprender e de crescer, de modificarmos no bem, na ação no bem, para que não nos esqueçamos nunca a importância do conhecimento, mas aliado indispensavelmente à vivência do bem. Ajuda-nos, Jesus, para que a semente do Evangelho crie raízes profundas em nossa alma e que modifiquemos o nosso ser através de condutas mais equilibradas. E que essa semente do Evangelho se exteriorize através de nós, em nossos atos, em nossos comportamentos, em nossas atitudes no bem. Que assim seja.